Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes comentando os fatos políticos. Pessoal, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe esse like, porque esse like nos ajuda muito aqui dentro da plataforma do YouTube. Você não tem noção quanto isso aí nos ajuda. Então se inscreva, porque tem muita gente que acompanha os nossos vídeos, mas esquece de deixar aquele like. Então deixa o like aí, que vocês nos ajudam muito dentro da plataforma. Pessoal, quando nós pensamos que já vimos de tudo, né? Sempre tem alguma coisa da extrema-direita que nos deixa boquiabertos, nos surpreende. E é claro que esse pessoal, eles são de falar das boas maneiras, das boas práticas, dos bons costumes. É um pessoal que defende muito essa pauta de costumes. Se a gente for buscar projeto para as pessoas, projeto para o país, essas coisas, muito pouco vai se encontrar. Mas nós vamos ver esse pessoal com um debate ferrenho dentro das comissões do Congresso e ali defendendo pautas de costume. E aí quando nós começamos a olhar, a investigar, ver quem são eles, a gente nos surpreende com as atitudes, com as decisões, né, que é tomada. Agora nós estamos vendo essa PEC aí 1904, a PEC da vergonha, né, que eu não vou nem citar aqui para não ter nenhuma dor de cabeça. Mas é uma PEC que você vê que vai contra tudo aquilo que nós esperamos, né? O que seja processo, o que seja pena, tudo, e tudo isso aí vai contra. E por uma pauta de costumes. Pasmem que são o que eles se defendem. O país só vive de pauta de costume. É o que pensa essa extrema-direita nossa, e todos os dias eles vão nos surpreendendo. Todos os dias há uma surpresa desagradável. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês uma reportagem que saiu aqui na revista Fórum, né? Então nós vamos ver essa reportagem bem feita aqui pela revista Fórum, né? Uma reportagem extremamente chocante no que diz respeito a isso. Vamos lá. Evide, né? Feliciano defende casos de abuso sexual em igrejas evangélicas sejam abafados. Esse aí é o pastor de extrema-direita, Marcos Feliciano, defensor ferrenho, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um pastor bem-sucedido, e é claro que veio com esse discurso aí. E a gente vê o que essa extrema-direita, né, pensa. Ele faz parte dessa bancada evangélica, né, bancada evangélica que teve também como autor do PL lá, né, PL 1904, um outro pastor ali do Rio de Janeiro. Vamos ver o que diz então o pastor Marcos Feliciano, deputado federal pelo PL aqui de São Paulo. Em entrevista a um podcast, o deputado afirmou que os crimes de abuso sexual cometidos por pastores são erros e falhas, e fiéis devem ter misericórdia. Devem ter misericórdia. Só que uma coisa interessante, né? Aí se tem misericórdia do pastor e a misericórdia da vítima, da pessoa que foi abusada, né? Aonde está essa misericórdia? Então é muito complicado esse discurso do pastor Marcos Feliciano. Aí quando ele diz que tem que ter misericórdia do pastor, a gente fica estarrecido com uma fala dessa aí de um deputado federal, pastor, né, que diz que é defensor da igreja. A igreja, ela não pode encobrir erros, pastor. Seja quem for que tiver à frente dela, ela não pode encobrir. A gente dentro da igreja, a sociedade, ela não pode aceitar esses casos dentro da igreja. Seja o pastor A, seja o pastor B, seja o pastor famoso, seja o pastor anônimo.
né? É erro, sim, falha, sim, e essas falhas não podem estar dentro da igreja, porque vai macular a igreja, vai manchar a igreja. Então, quando o senhor vem com um discurso desse daí, vai contra tudo aquilo que nós, enquanto sociedade, acreditamos que a lei e a justiça tem que ser feita, né? E aí esse é o discurso, então, do Marcos Feliciano. Essa entrevista aqui está por Júlia Mota, né? O deputado Marcos Feliciano do PL de São Paulo defendeu que casos de abuso sexual em igrejas evangélicas sejam abafados durante a participação no podcast positivamente. Gente, isso é crime, não pode ser abafado, tem que ser levado à justiça. O pastor ele tem que ser afastado de todas as funções. Esse pastor jamais vai poder voltar às suas funções enquanto pastor. Ali tem um grupo de pessoas que acredita nesse pastor. Há homens, mulheres, jovens, crianças, tudo acredita na palavra desse homem. Agora você abafa, você guarda isso daí, gente, é fazer com que as vítimas prolonguem o seu sofrimento. E outras vítimas irão aparecer, outras pessoas sofrerão esses abusos e não vai parar por aí. Então é um erro quando o deputado Marcos Feliciano, ele fala nesse abafamento, vamos abafar, não vamos falar. É horrível essa fala, é uma fala horrível, sem precedente, é uma coisa horrenda esse posicionamento do Marcos Feliciano. Questionado sobre o escândalo sexual envolvendo pastores, o deputado recuou e rebateu. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas dentro de um ambiente? Alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo? Olha a fala, olha o nível da fala. O que é escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas? Esse algo que aconteceu entre duas pessoas aqui não foi algo consensual, foi algo que foi forçado, algo que foi feito na violência, não foi algo que foi forçado, não foi algo assim que a gente fala, não, olha, forçou, aconteceu, isso foi consensual? Não, foi forçado, então é crime. Em seguida ele contesta o escândalo das igrejas católicas e defende que a forma com que eles são abafados. Então a igreja ela abafou por muitos anos esses escândalos com os padres. E hoje ela paga um preço enorme, indenizações, quer dizer, manchou a igreja. Tudo isso ocorreu. Então, essa fala aqui, esse comparativo, é totalmente descabível, porque a igreja ela está passando a limpo. Esses casos, nós estamos vendo padres sendo presos, escândalos anteriores, tudo sendo julgado, sendo afastado, igreja tendo que pagar indenização para as vítimas, tudo isso está acontecendo, senhor Marcos Feliciano. E a igreja evangélica, portanto, pregar a verdade, falar a verdade, criticar, ela também tem que ser passada a limpo, ela tem que, sim, levar ao conhecimento da justiça todos esses pastores com esses desvios de caráter. A igreja tanto pregou, ela tem que passar a limpo. E não somente isso, outras coisas que acontecem dentro da igreja tem que passar a limpo. Está sendo uma vergonha essa questão da igreja evangélica hoje no Brasil. É vergonhoso as coisas que nós ouvimos, né? É vergonhoso. E não para por aí não, senhores. O que a igreja fez abafar aos casos? Não é que ela não trate os casos. Ela trata. Os padres sofrem represálias, são retaliados, mas eles são antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam da igreja evangélica. Na igreja evangélica não tem. Não tem, né? Tem.
tem muito. É uma situação. Na igreja evangélica, não. Tem sites que só falam das mazelas da igreja. Disse. É claro, dá munição, dá informação e quer que fica tudo escondidinho, como nós estamos vendo aí, escândalos e mais escândalos, escândalos e mais escândalos. É claro que vai dar, é claro, notícias para os sites. É a mesma coisa dessa entrevista que foi dada. E não é mais combustível para que os sites, né, eles falem. Então, quer dizer, a igreja, ela dá condições para que os sites vivam falando, tenha informações. A igreja que pede extrato de pastores, pastores andando com Rolex de mais de 200 mil, pastores andando com roupas, pastores fazendo isso, dinheiro, isso. Então nós vemos que a igreja está dando combustível para que os sites vão tripudiando sobre ela. Agora vem uma defesa dessa descabível, é inacreditável ao ponto que nós chegamos. É o ponto que nós chegamos. O entrevistador, então, ressalta a série de casos de denúncia com pastores renomados sendo presos e não que devem ser silenciados, mas sim tratados pelos crimes. Marcos Feliciano, então, pergunta se o entrevistador é juiz do pastor para ficar julgando a situação e novamente julga os crentes que ficam divulgando os casos. Quer dizer, quem divulga os casos, esse é criminoso, segundo o pastor aqui, né? Segundo o deputado. E novamente julga os crentes que ficam divulgando os casos. Porque se não tivesse alguém de coragem para falar, isso ficaria abafadinho, todo escondido lá. O entrevistador, então, defende que os pastores acusados de abuso sexual são, na verdade, falsos pastores. Nesse momento, o deputado defende os abusadores e classifica os seus crimes como erros e falhas. São seres humanos e todo ser humano falha e erra. Só vai entender da misericórdia quem um dia precisou dela. Diz. E aí a gente pergunta, né? Esse mesmo pastor está falando tudo isso, acho que foi o mesmo pastor que votou no PL 1904 para criminalizar a mulher que fizer uma interrupção de gestação. O crime dela é maior de quem fez o ato. Para vocês verem aí, olha a situação. Olha a situação. Ele ainda pede que os fiéis, ao invés de divulgarem, repudiarem os pastores acusados de abuso sexual, rezem pela vida deles, depois do que ele passou, pedindo para que Jesus o cure e trate ele por dentro. Ele faz tudo isso aí, vamos pedir a cura para ele e pedir para que Jesus trate ele por dentro. Você não pode invadir a vida de uma pessoa por um ato falho. Finaliza, né? Olha a situação, a que ponto nós estamos, né? Veja o trecho da declaração do, então, Marcos Feliciano. É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Não podemos abafar, porque é crime. Não podemos abafar, porque é crime. Vai ficar aqui para vocês e vocês dêem uma olhada, vê se vocês concordam com o pensamento do deputado Marcos Feliciano, pastor, né? Pastor licenciado, é claro, é pastor, conhece a palavra do Senhor como pastor, né? Então, essa fala dele é um tanto fora do que diz a Bíblia, do que diz a legislação brasileira. Tudo isso daí é totalmente fora. É como se
a gente pegasse, houve um desvio de conduta, você fechasse os olhos para esse desvio de conduta como se nada tivesse acontecido. Essa é como pensa aqui o deputado de extrema direita que fala dos bons costumes, né? Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos, eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo, a igreja evangélica não. Existem sites gospel só chamados de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crente, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas está certo, tem que falar mesmo. Há erros, tem que falar. Porque se não for assim, eles continuam errando, continuam mexendo com dinheiro, continuam mexendo com as irmãs, continuam mexendo com crianças. Tem que falar sim. Tem que falar. Tem que falar. Nós estamos vendo a igreja aí passando por uma situação. A igreja praticamente se uniu ao fascismo, né? Praticamente a igreja está corrompida. Tem que falar mesmo, não pode ficar por aí. E quando falamos da igreja, não estamos falando de todas. Quando falamos de pastores, não são todos os pastores, não. Porque tem pastores corretos, tem igrejas corretas, tem pastores que não se vendeu, tem pastor que se vendeu, tem pastores que não se vendeu. Olha como ficou o posicionamento da igreja na época da eleição. As coisas horrendas que nós vimos e depois era mentira. É que nem, se você olhar, procurar, você vai ver que esse deputado mesmo, ele fala que ele foi como papagaio, repetiu o que ouviu. É complicado, é muito complicado. Nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, e o que é pecado como pecado. Mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Não, o juiz já não tomou a situação. Mas essa não é a Agora, questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos, olha o que esse pastor fez, veja o que está Primeiro que ele acontecendo. não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Correto, ele é um falso pastor, sim, senhor Marcos Feliciano. Ele é um falso pastor. Ele é um falso pastor. É horrível quando a gente vê, né, uma pessoa tentando defender uns casos desse. É horrível. É horrível. Não precisa ser pastor dele para repudiar. Que isso? É um absurdo isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor aí. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano Concordo falha. plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. É extremamente interessante. É esse mesmo pessoal que votou, né? Que votou para que não tivesse a saidinha. Esse pessoal aí é o pessoal que vota contra projetos que vai ajudar as pessoas. Eles não têm misericórdia, não. Eles não têm misericórdia, não. Pastor Marcos Feliciano, está correto os sites que estão expondo essas mazelas horríveis que estão acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Estão de parabéns. Esse pensamento do senhor, eu não concordo, eu abomino esse pensamento, tá? Essa defesa que o senhor faz, ela é o seu pensamento e o meu pensamento é esse. Eu sou totalmente contrário. Pessoal, chegamos até o final porque o vídeo ficou longo, né? Chegamos ao final, peço a você, não deixou seu like? Deixa seu like agora no final, porque isso nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.